Olá, irmãos. Muito bom dia novamente a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler juntos. Vai projetar? 2 Coríntios 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Oi? Isso. Vamos ler juntos? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse texto é espetacular, irmãos. Todos nós, quando lemos e falamos sobre o apóstolo Paulo, a gente tem uma identificação com Paulo que é fora do comum. Mas seria por quê? É estranho, porque ele mesmo diz: eu sou o principal dos pecadores. E a gente também, quando a gente olha para a nossa vida, a gente também pensa a mesma coisa. A gente acha que a gente é totalmente indigno, e de fato nós somos, mas Paulo, ele tinha essa convicção no íntimo dele. Também, um homem que nasceu no berço do judaísmo daquela época, do primeiro século. Paulo, ele foi educado na religião judaica, na filosofia grega, foi educado aos pés de um rabino famoso, era de uma família muito influente em Jerusalém, e ele estudou, chegou um certo momento na vida dele em que ele achou que deveria perseguir a igreja cristã. Nós, em Atos dos Apóstolos, contamos a história de Paulo. A primeira vez que ele aparece é no martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro homem a morrer por causa da fé cristã. Ele começa a pregar, Estevão, no templo, e vendo as pessoas como ele estava se saindo bem, respondendo bem aos mestres, e como os mestres não estavam conseguindo pegar ele em nenhuma questão, eles tentam e conseguem apedrejá-lo. Só que no texto está escrito assim: aí levam Estevão para fora do templo, jogam ele no chão e deixam as suas vestes, os homens que estavam fazendo o ato, deixam as suas vestes nos pés de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo é que veio a ser Paulo novamente. Mas é muito estranho que esse versículo fale isso. E deixam as vestes nos pés de um jovem chamado Saulo? Por quê? No judaísmo nós conseguimos entender isso. O fato de deixar as vestes nos pés desse jovem chamado Saulo significava
que ele era o responsável pela execução. Então, se ele levantasse a mão e falasse, pare a execução parava. Se chegasse um homem a cavalo e falasse, Saulo, eu consegui provas de que ele não é o autor do crime que está sendo imputado a ele, Paulo falaria, parem a execução, porque eu consegui novas provas e esse homem não é culpado. Só que Paulo, ele foi o responsável pela morte do primeiro homem que morreu por causa da fé cristã. Isso está no Tratado Sinédrio. Isso, e a partir desse evento da morte de Estevão, Paulo começa a perseguir a igreja cristã, começa a perseguir, junta documentos no Sinédrio, ele corre atrás, ele entra nas casas onde as pessoas se reuniam, ele começa a consentir com aqueles que matam, que chegam a matar os discípulos de Cristo. Só que, em uma das suas viagens, esse homem, Paulo, quando no meio do caminho, a maioria que já conhece essa história, mas tem pessoas que não conhecem, só para contextualizar, no meio do caminho vem uma luz do céu e cega Paulo. E essa luz era Cristo, na sua última aparição ressuscitado. O doutor Augusto Nicodemos tem um estudo ótimo sobre isso. E Paulo, ele fica cego e ele diz, Senhor, quem está falando? Cristo começa a falar, Paulo, por que me persegues? E ele diz, Senhor, quem é, Senhor? Quem está falando comigo? E Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora entra na cidade, fica 3 dias. Ele ficou 3 dias jejuando. E Deus fala a um homem chamado Ananias. Deus chega para Ananias e fala, Ananias, vai até uma casa que eu vou te mostrar. E lá vai ter um homem deitado. Ele está jejuando e orando há 3 dias. Ele teve um encontro comigo. Ananias chega e devolve a visão para Paulo e fala, olha só, Paulo, Cristo mesmo está me falando que você é um instrumento para levar o evangelho diante de todas as nações. E ele mesmo, Paulo, vai te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do nome dele. E a partir desse dia, essa foi a vida de Paulo. Sofrer pelo evangelho. E sofrer com o evangelho. Ele começa a pregar entre as nações. Tá. Aqui nessa carta, ele começa a falar, a corrigir uma igreja. E aqui ele está mostrando as credenciais dele de apóstolo. O fato, meus irmãos, é que o apóstolo, ele começa a falar sobre como ele se fortalecia nos seus sofrimentos, que Cristo mesmo falou que ele passaria. Ele mostra, e ele é exemplo para nós, de como um homem pode se aperfeiçoar nas fraquezas, de como um homem pode se aperfeiçoar no evangelho através do sofrimento. É fato que todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todo homem no mundo sofre. Deus mesmo falou para Adão que ele iria sofrer. E todos nós, irmãos, essa é a profecia mais fácil de fazer a todos nós. Eu profetizo que vós sofrereis. Sim, isso é óbvio. Todo mundo sofre. E a Bíblia fala isso. A Bíblia mostra isso. E a Bíblia nos diz como nós devemos nos portar diante do sofrimento.
Eu adoro Eclesiastes. O pastor até fala comigo, é muito pessimista, mas eu gosto. Eu falo, não, é realista, é pessimista, porque Salomão, ele consegue entender, ele no final da vida, ele viu tanta coisa, ele viveu tanta coisa, ele teve tantas mulheres, aí no final da vida ele chega, pelo que me aborreci da vida. Pelo que me aborreci da vida. Olha, um homem tão sábio, tão rico. Ele falou, tudo que os meus olhos estavam desejando, eu não neguei. Aí depois ele fala, eu me aborreci da vida. Vai logo do discurso sobre a vaidade. E irmãos. E o Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de chorar, há tempo de rir. A vida ocorre em estações, irmãos. Pode ser que você esteja sofrendo menos hoje, pode ser que você tenha um passado de muito sofrimento, pode ser que no passado você tenha sofrido bastante. Pode ser que você olhe para o passado e diz, nossa, eu não sei como eu passei por aquilo. Eu não sei como eu passei por aquilo, porque foi uma fase terrível. Ou você pode estar passando por essa fase agora. Pode ser, não pode? Pode ser que esse ano de 2022 seja o pior ano da sua vida. Ou pode ser que o ano de 2023 pode vir a ser o pior ano da sua vida. Você está vivo, isso acontece. Ou também pode ser que o ano de 2023 seja o melhor ano da sua vida. Porém, irmãos, uma coisa que é partilhada por todos nós é o sofrimento. Mas o que o sofrimento pode me ensinar? O que o sofrimento pode me ensinar? Porque há ricos, há pobres, há homens cultos, há homens incultos. Mas todos vão sofrer, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Só que, como eu disse aqui, que nós temos nossa ética hoje na Escola Bíblica Dominical. A ética me diz o que eu devo fazer, como eu devo agir. E o Evangelho, ele me diz como eu devo agir no sofrimento. Eu posso ver pelos exemplos de Cristo, de Paulo, Pedro. Posso ler a história da igreja e compreender. Posso compreender tudo que os homens passaram. Se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão ver que não foi moleza para ninguém. Se vocês lerem a história de Isaías, vocês vão ver que não foi moleza para Isaías. Se vocês lerem a história de Moisés, vão ver que não foi moleza para Moisés. Se vocês lerem a história de José, vocês vão ver que não foi moleza para José. Não foi moleza para Davi. Tem uma parte da história de Davi que eu acho muito interessante. E não é uma parte muito falada. Ele está fugindo do seu filho Absalão, que usurpou o trono, pegou suas concubinas, e ele está no meio do caminho, gente. Presta atenção, ele está no meio do caminho, e chega um homem da casa de Saul, e começa a tacar pedra nele, e falar, tá vendo? Deus está te punindo pelo que você fez a Saul. Aí um guarda de Davi fala, rei, é só o senhor pedir que eu arranco a cabeça dele fora. O que Davi faz? Davi fala, deixa ele falar. Se foi Deus que mandou, quem sabe Deus possa ver minha humilhação e ter misericórdia de mim. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque olha como ele agia diante de algo que o incomodava. Às vezes falta isso para a gente também. Deixa, o Senhor está vendo. Deixa, o Senhor está vendo. Quem sabe o Senhor se compadeça de mim? Peça, quem sabe o Senhor se compadeça de mim? E
O tema do sofrimento é algo que me deixa muito interessado. Eu gosto desse confronto. Porque o Evangelho, gente, ele ensina que a dor, ela não deve ser evitada, mas enfrentada. E há um problema conosco, que às vezes a gente coloca dor, a gente sente dor e a gente acaba sucumbindo à dor. Eu posso estar sentindo uma dor, mas é minha decisão se eu vou sucumbir a essa dor ou se eu vou enfrentá-la. Se eu vou colocar mais sofrimento à minha dor, ou se eu vou falar, não, essa dor é real, essa dor, ela existe, ela está aqui, está machucando, mas eu não vou sucumbir a ela. Não vou sucumbir ao sofrimento. Eu vou fazer igual Paulo fez. Eu vou fazer igual Cristo fez. Com todos os tremores, com todos os suores de sangue, com todos os jardins, com todos os Getsêmanes. O que ele fez? Ele foi. Não ficou deitado no Getsemane. Ele foi. Ele seguiu. E nisso ele está me ensinando a prosseguir. Quando eu estou com alguma dificuldade. Irmãos, tudo está no nosso olhar. Nosso olhar de interpretação do mundo, ele é tudo para nós. O Senhor, ele diz, são teus olhos a lâmpada do corpo. Se o seu olhar for mau, se o meu olhar de interpretação do mundo for mau, tudo que está em mim vai mal. E será trevas. E essas trevas serão grandes, é o que o Senhor diz. Então, eu tenho que ter esse olhar de interpretação de modo a não interpretá-lo negativamente. Vou explicar. Esse olhar que eu falo é um olhar que até um cego tem. Um cego, ele tem um olhar de interpretação do mundo dele. Cristo não está falando do meu olhar comum. Não, ele está falando da minha interpretação do mundo. Eu tenho que olhar o mundo com um olhar bom. Um bom olhar. Eu tenho que olhar a minha luta com um bom olhar. Isso vai mudar tudo. Eu não vou me entregar a negatividade nenhuma. Não me entregarei a negatividade nenhuma. Eu serei positivo, porque eu sei que o que eu estou passando vai passar. É passageiro, então eu serei positivo. Eu não serei negativo diante da minha dor, diante do meu sofrimento. Eu vou levantar, eu vou andar, eu vou lutar, interpretando o mundo de uma boa forma, conforme o Evangelho me manda interpretar. Não vou ser negativo, não vou somatizar pensamentos negativos. Eu vou olhar com o olhar de quem persevera, de quem tem fé, e de quem confia em Deus, e de quem vai, e de quem levanta, e de quem anda, e de quem não desiste e não se entrega. E há causas que aumentam o nosso sofrimento. Há causas que aumentam o nosso sofrimento. A primeira eu acabei de falar, um olhar negativo. Essa é uma causa que aumenta demais o sofrimento. Imagina que todos os demônios foram retirados do mundo. Irmãos, a minha mente,
ela tem o poder de me fazer tão mal, de me fazer que nenhum demônio tem. O diabo, ele aproveita as situações, ele aproveita as brechas que nós damos. Então, a minha mente, ela tem esse poder de me fazer mal. É só eu olhando para as coisas que estão adiante de mim e for sendo negativo em cada uma delas e pegar meus pensamentos negativos e for me entregando a cada um deles. É só eu fizer isso, só fazer isso. Só eu me entregando, é só eu me fechando. Esse é o olhar negativo, tudo está no olhar. Então, quando você tiver um sofrimento, tenha um bom olhar para ele. Seja positivo. Não é autoajuda, não. É ajuda do alto, é o que o Evangelho me ensina a fazer. Com fé. Seja positivo. Outra coisa é ter pena de si mesmo. Todo mundo que tem pena de si mesmo, ela é difícil de curar. Porque você vai se entregando àquela autovitimização. E isso acaba impedindo a sua reação. Você vai se autovitimando e você não vai reagindo, se confrontando. Isso é horrível também. E outra coisa também é a falta de transcendência. Ouvi um pastor antigo, ele teve um filho, ele tinha um amigo que teve um filho que faleceu. Esse amigo dele sofreu muito. E esse pastor, ele sempre dizia: você ainda vai encontrá-lo novamente. Fica tranquilo, você ainda vai encontrá-lo. Sei que dói, mas transforma essa dor em saudade e na esperança de que você ainda vai encontrá-lo novamente. Ele falava: não, para você é fácil falar, porque você não perdeu filho nenhum. Até que um dia, esse pastor também perdeu um filho. Aí passou alguns meses, ele veio falar: e aí? Agora você sabe o que eu estava passando? Eu falava: não, eu sei, e de fato essa dor é real, eu estou sentindo muito, mas eu estou muito bem, porque eu sei que um dia eu vou voltar a vê-lo. Essa minha dor, ela está se transformando em saudade. Isso é a transcendência. Isso é o que a transcendência traz a uma pessoa. É esse olhar da fé que faz a gente vencer até a morte. Porque a morte, ela é vencida com o olhar da fé de um ente querido e até a sua. Você sabe, quando você morrer, você vai estar com Deus. Então, essa transcendência, às vezes, ela falta às pessoas. E também a falta de confiança, irmãos, é também outro potencializador de sofrimento. Ouvi um pastor também que ele plantou uma igreja. Depois de anos, essa igreja cresceu muito. E o filho dele, ele já estava aposentado, o filho dele também era pastor, chegou e falou que estava ouvindo coisas ruins acontecendo dentro da igreja. Ele falava: pai, o senhor tem ouvido o que está passando aqui na igreja? Ele: não, sim, filho. Eu estou acompanhando, tenho acompanhado tudo que está acontecendo. Mas o que o senhor pensa em fazer? Ele falou: fazer não. Eu estou fazendo a coisa mais importante que eu deveria fazer. Aí ele: o quê, pai? Ele falou: estou orando, meu filho.
Eu estou orando e colocando diante do Senhor. Irmãos, essa confiança faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando a gente ora e põe diante do Senhor, é como Pedro falou, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes a gente está tão ansioso por algo, tão ansioso, tão inquieto. É o que Cristo diz, não vos entregueis a inquietações. Às vezes a gente está tão inquieto que a gente acaba se distraindo da fé, que a gente acaba se distraindo, quando na realidade ir para a fé é a única coisa que a gente poderia fazer para resolver. E a gente acaba se entregando. Às inquietações, fazendo justamente o que Cristo falou para não fazer, e ao invés de levantar e colocar isso diante do Senhor. E a alma, ela vai se aquietando. Quanto mais ela se entrega, mais ela vai se aquietando. É como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, aquietai-vos. A gente tem que se aquietar em Deus. E quando é que a gente faz isso? Muitas vezes a gente não faz, muitas vezes não. Quanto mais eu vou me entregando a Deus, mais eu vou confiando nele. E quanto mais eu vou confiando no Senhor, quanto mais eu vou experimentando que o Senhor é bom, mais as coisas fluem. Mas isso não pode ser só lido nos salmos. Isso tem que ser vivido. Porque não adianta nada a gente estudar os salmos, a cultura da época, a língua original, e a gente não praticar. Não adianta nada. A gente tem que praticar aquilo que a gente lê. E isso não nos foi dado para ser decorado, estudado. Isso nos foi dado para ser vivido, encarnado em nós e na nossa vida. Foi dado para nos dar aquele plus, para a gente viver confiando e crendo que o Senhor está conosco. E a gente vai experimentando que Ele está conosco. Cada vez que a gente vai confiando, a gente vai experimentando Ele. E a gente vai criando essa intimidade, esse relacionamento, e a gente vai vendo que Deus é Deus na nossa vida, e a gente vai se aquietando. E as coisas vão fluindo. Mas é essa transcendência que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa transcendência. Quando você começa a viver assim, é uma estrada de alegria, de paz. É como Paulo diz, o fruto do Espírito é vida e paz. A gente se inclina para as coisas do Espírito, para a confiança, e a gente vai crescendo diante de Deus. A gente vai crescendo diante de Deus. O poder de Deus vai se aperfeiçoando, como ele diz no último versículo que a gente leu, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque eu reconheço quem é Deus na minha vida e eu experimento dele. Irmãos, e o Evangelho, ele é esse poder. Quem quiser, é só provar. O sofrimento, ele é encarado com a loucura da fé. Só com a loucura da fé, o sofrimento é encarado.